Vamos lá. Vamos lá então, ler mais uma vez o versículo. Começando a nossa aula, viu, Mauro Brum? Ponto. 1, 2, 3 e... Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem disse isso? Jesus. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. Certo? Quem disse? Então, o que é para a gente fazer? Ide. Aqui tem alguns puxam para um lado, outros puxam para o outro, mas a princípio, no grego, no adicional grego, esse ide, certo? Ele não, aqui está no nosso português, está no imperativo, né? No imperativo, ide, né? O tipo do verbo, né? Está no modo do verbo, está no modo imperativo. No grego, isso aqui aparece no gerúndio. Gerúndio, né? Lembram do gerúndio? O que é gerúndio? É fazendo, é espirrando, né? Endo, tudo tem endo, né? Quer dizer, dá uma noção de movimento. Gerúndio dá uma noção de movimento. Então, ao invés de, portanto, ide, no grego estaria, portanto, indo, ou enquanto você vai, né? Dinâmico, certo? Você vai indo e vai fazendo discípulos de todas as nações, e aqui já está, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui no grego, Jesus está falando na dinâmica, né? Ou seja, você vai vivendo, você vai trabalhando, você vai estudando, você vai... E enquanto você está fazendo isso, você está fazendo discípulos, né? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um processo dinâmico. O Evangelho de Jesus é um Evangelho dinâmico. Não é um Evangelho estático e parado. Muitas pessoas interpretaram no passado dessa maneira, né? Os monges, os mosteiros, então o que eles faziam? Se isolavam de tudo, se enfiavam lá num quartinho e estudavam a Bíblia, rezavam, oravam, se consagravam a Deus, quer dizer, mas ainda era uma coisa assim, né? Não, o que Jesus está nos dizendo aqui é: você vai viver, meu filho, você vai viver, você vai casar, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer coisas, né, da vida. E enquanto você faz essas coisas, você aproveita e vai fazendo discípulo, e vai batizando, e vai. Né? É a dinâmica do reino de Deus, é a dinâmica que nos está sendo proposta aqui por Jesus, né? Bom, a nossa proposta hoje, né, até semana passada a gente estava falando das das igrejas históricas, de reforma, né, principalmente aonde aconteceu isso, na Europa, um pouco nos Estados Unidos, principalmente lá no final, quando a gente falou dos avivalistas, né. Aí a história já mudou um pouquinho o foco, já foi para os Estados Unidos, mas ali no Brasil a gente praticamente falou muito pouco, né. Então hoje o nosso foco vai ser a igreja moderna. O que é a igreja do Senhor Jesus hoje? Se é a história da igreja, nós fazemos parte dessa história, né? Então, a nossa aula de hoje vai partir para esse lado, mais especificamente a respeito do Brasil, né? Nós estamos aqui. Qual é a nossa história enquanto povo evangélico? O evangelho chegou até nós porque muitos irmãos de outras nações assumiram essa responsabilidade, né? Isso é um fato. Antes no Brasil só tinha índio, né? Depois chegaram os portugueses, né? Ainda que a história não concorde muito com isso, né? A história formal, já tiveram muitos povos que já tinham vindo ao Brasil antes de Pedro Álvares Cabral. Segundo consta, Pedro Álvares Cabral ele já veio com o mapa pronto, já. Ele já sabia que tinha uma terra aqui, apesar de que está escrito lá que não se sabia, né? Mas até estou vendo um seriado ali que fala sobre os vikings,
seriado do History Channel, não sei quem já teve, né, curiosidade. E os vikings, eles estiveram na América, sem dúvida nenhuma, né? E, inclusive alguns dizem talvez tenham vindo até o Brasil, os vikings, né? Então, isso sem falar em outros povos, né, que anteriormente já tinham vindo para cá também, antes de Petrópolis Cabral. Mas, de qualquer forma, vieram de fora, né? Vieram de fora. Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento da igreja na América, certo? No continente americano, ok? O evangelho chegou à América através de europeus protestantes que migraram para o Novo Mundo, ou Nova Europa, né? Então, isso aconteceu principalmente, em termos de evangélicos, aconteceu principalmente nos Estados Unidos da América, né? Que a colonização lá foi inglesa, e os ingleses, né, de uma forma geral, eles eram anglicanos. Anglicanos que a gente já viu, né, que tinha se dividido lá na época do rei Henrique VIII, né, da igreja de Roma. Apesar de ainda ter muito de Roma na igreja anglicana, tanto naquela época quanto hoje, né, mas eram, né, considerados aí, pelo menos não eram romanos, né? Então isso aí já mudou um pouquinho, que para nós o que veio eram os portugueses, né, que eram romanos, católicos romanos até debaixo d'água, né? Muitos vieram fugindo da perseguição católica devido ao movimento da Reforma, né? Tem vários exemplos lá, os puritanos, né, que por causa disso que foram para lá, né, e que fundaram lá nos Estados Unidos os Quakers, né? Tem vários filmes que contam a história, né? Vocês já viram aquela farinha Quaker, né? Aparece a foto daquele cidadão lá. Então, aquele ali é um cara típico dos Quakers, né? Que era um pessoal que, né, tinha um temor a Deus muito, muito forte, né? Mas eles fundavam colônias, e nessas colônias eles exercitavam a sua fé, e não se misturavam com mais ninguém também, né? Então, isso aí foi um exemplo lá nos Estados Unidos, mas teve outros grupos também, né, que foram para lá. Então, América do Norte. Aqui no livro tem, né, uma descrição, nem tudo eu consegui colocar hoje na transparência, peço perdão aí de vocês, o negócio ficou meio complicado esses dias. Mas, então aqui, na América do Norte não tem muito o que falar, né? Mas vamos ver aqui, tem a questão do Charles Finney, né? Que já foi um avivalista, né? Foi uma explosão lá, mas realmente os primeiros vieram da Inglaterra, em termos de colonização, né? Tem um trecho ali que fala As Origens Sociais das Denominações Cristãs, que é um livro de Richard, Niebuhr. E fala assim, né? As características desse primeiro reavivamento religioso em solo americano têm sido frequentemente descritas. Pregações fervorosas, ricas em imagens, nervosas agitações se estendendo de pessoa para pessoa, de cidade para cidade, súbitas aquisições de paz, muito semelhante ao fenômeno quase contemporâneo do reavivamento metodista na Inglaterra. O metodismo que nasceu com Charles Wesley, era irmão do John Wesley. Então, o pai do metodismo é John Wesley. O Charles Wesley era irmão, a parte musical do metodismo toda, vários hinos, várias músicas foram compostas pelo irmão do John Wesley, que é o Charles Wesley, né? Mas John Wesley é o principal ali do metodismo, né? Então, ali, né, nessa época, tinham, né, os protestantes, que era principalmente ali os luteranos, né? Anglicanos também, presbiterianos, metodistas, congregacionais, batistas, né? A gente falou lá, o Charles Finney, se não me engano, ele era batista, né? E um pouco desse povo começou a descer para a América do Sul. Então, não só na América do Sul, como também na América Latina.
Na América Latina, a gente teve um fenômeno aí, duas situações diferentes. Né? Uma é a questão dos imigrantes. Né? A gente teve aqui muito alemão, né, principalmente no sul, que eram luteranos. Então trouxeram a religião, vamos dizer assim, né, luterana, trouxeram junto com eles. E outros povos também, os holandeses, né, também eram evangélicos, né, também a gente tem bastante holandês aqui no sul, né, e outros países também que vieram para cá. Esse foi um movimento. Só que esses grupos, eles tinham uma característica que isso a gente até comentou semana passada também, que as igrejas reformadas elas não tinham muita visão de evangelismo. Né? A gente falou aqui nos moravianos, que era um grupo bem específico, e daí que veio a igreja metodista, que influenciou John Wesley, né? Mas era assim um grupo muito específico. De uma forma geral, o povo, né, crescia, o evangelho crescia, a gente fala assim, né, crescimento vegetativo. Né? O que é o crescimento vegetativo? Né? Dois cristãos se casam, têm filhos, pronto, já cresceu a igreja. Né? Esses filhos vão né, ficando mais velhos, se casam e têm filhos. Opa, já cresceu mais um pouquinho a igreja. E assim era o crescimento, e ainda é, em muitos casos, das igrejas reformadas, as igrejas mais tradicionais. Né? Existe, assim, uma força evangelística muito pequena desse grupo. Né? Mas, basicamente, aí lá, a partir dos Estados Unidos, é que começou a vir os missionários. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Né? Outra coisa importante para a gente entender aqui, principalmente aqui, eu já estou falando dos anos 20, né? 1921, 22, 23, anos 30. Né? Então, nos anos 20 e 30, o que aconteceu? Começou a surgir esses movimentos aqui, o fundamentalismo e o evangelicalismo. Né? Então, a ideia é o seguinte, o que aconteceu foi que começou a aparecer, se eu tenho, vamos ver se aqui já aparece, ok, então eu tenho aqui, começou a surgir a teologia liberal. Né? A gente comentou lá em Calvino, os princípios de Calvino, o que era? A livre interpretação da Escritura. E por causa disso, então, como ficou liberado, cada um começou a ler e interpretar da sua maneira. Com isso, surgiu essa vertente aqui chamada de teologia liberal. Né? Essa teologia liberal é assim, basicamente a essência é o seguinte, né? Que eles não criam na palavra de Deus como, assim, soberana. Né? Então, vinham as interpretações, eles começavam a buscar outros subsídios, né, dentro do próprio racionalismo, dentro das filosofias humanistas, né, e começou a dar uma misturada, a dar uma liberada, né, em termos de evangelho, de teologia. Com isso daí, acabou surgindo o fundamentalismo, que é o oposto, né, do liberalismo. Não, a Bíblia, a única regra de fé e prática, o que está escrito aqui é 100%, né? Não se discute e tal. Então, surgiu o oposto do outro. E com isso daí, também, na sequência, veio o evangelicalismo, né? Que é o meio termo. Né? Ou seja, nem a Bíblia é totalmente ao pé da letra, cada vírgula, né? Como a gente está vendo aqui, né? Que muitas vezes se perdem coisas na tradução, que você precisa ir buscar no original. Né? Mesmo assim, a gente já falou de várias questões polêmicas da Bíblia aqui, e que precisam ser interpretadas a partir da visão do todo, e não só daquela visão específica. Né? Senão você vai crer que Saul viu Samuel depois que ele morreu, né? Que ele teve que Samuel apareceu, sendo que biblicamente isso, né, não é possível, nós entendemos assim. Né? Os espíritas se baseiam muito nisso, né? Mas se você for ler o texto, ver o contexto, ver o que está escrito, você vai ver que o que Saul viu ali foi algo que parecia ser Samuel. Né? Parecia ser Samuel, uma semelhança com Samuel. E o texto dali, desse momento para frente,
né? Então ele afirma que era Samuel. E aí começa a dizer, Samuel disse, Samuel falou, Samuel isso, Samuel aquilo, né? Só que antes tem o que dá base, né? Parecia ser Samuel. Então, se você pega o texto isoladamente, você vai dar confusão. Então, aí o evangelicalismo foi um movimento e que veio com esse pensamento. E a partir daí é que a gente começou a ser chamado de evangélicos. A partir dessa época, entre os anos 20 e 30, que até então a gente era chamado de protestante, ou de reformado, ou pelo nome da igreja, né? Metodista, batista, presbiteriano. Agora, o termo evangélico, né, como hoje é bastante comum, vem daqui, desse movimento evangelicalismo. Tá? Aí tem algumas pessoas aqui que são mencionadas, né? Haroldo Ockenga, Charles Fuller, nos Estados Unidos, Carl Henry e Billy Graham, que a gente mencionou aqui na aula passada como avivalista, né? Aí a diferença, né? Dá uma olhadinha nessa charge aí. Então aqui está a ortodoxia bíblica, olha o tipo, né, das pessoas. E aqui a teologia liberal, corda bamba. Né? Aqui a ortodoxia é solo firme. Né? E aqui a corda bamba, o cara, né? E ainda por cima no nariz, ó o detalhe, né? No nariz o cara com uma vara escrito em cima teologia liberal, né? Quer dizer, realmente o que acontece? Você entrar nessa, né, é bastante complicado, porque é muito forte ali a questão da interpretação pessoal, né, da pessoa em cima da palavra de Deus e o foco, né, fica um fiozinho bem fácil de você tropeçar e cair. Estou imaginando que aqui embaixo tem um abismo, né? É porque isso aqui parece uma montanha, né? Ó, desce. Então, essa é a ideia básica, né? Ortodoxia bíblica, teologia liberal. Então, a ortodoxia remonta à escola tradicional cristã que defende autoridades das Escrituras como palavra de Deus e como princípio eterno e diretivo para a humanidade. Diretivo no sentido de dar direção, né? Dar direção a respeito das coisas. A teologia liberal questiona as Escrituras e não considera que ela tenha sido verdadeiramente revelada por Deus. Pelo menos não como um todo. Né? Enquanto que a ortodoxia, né, o tradicionalismo, o fundamentalismo, já enxerga a Bíblia como um todo, né, como sendo inspirado. Esse vídeo é muito interessante, mas se puder dar uma pausa lá na gravação, né? O mouse está aqui. Meus irmãos e irmãs, muito bom dia. Eu quero agradecer o convite que foi feito para estar aqui na Conferência da Fiel e participar. Lamentavelmente... Então esse homem aqui, só para a gente, né, dar uma explicada, né? Augustus Nicodemos, olha o nome do cidadão, né? Latim até, né? Ele é uma pessoa de bastante foco, se você procurar, é um teólogo presbiteriano, né, bastante respeitado aí, brasileiro, bastante contemporâneo nosso aí, tá? Essa gravação aqui é bem recente. Então aqui ele vai estar falando um pouquinho sobre essa questão do evangelicalismo. Né? Vou rodar um pouquinho aqui, ele vai cumprimentar a igreja, tá? Acho que eu vou tentar avançar só um pouquinho. Não sei se eu consigo. Vamos lá. Estarei só para a palestra, tenho que sair em seguida, temos compromissos, inclusive o próprio presbítero Solano também irá comigo, temos compromissos lá no Mackenzie, Solano, ela é o assunto que nos guie através da exposição que será feita.
Ó Deus, nós sabemos que os tempos proteger essa mente, entender os tempos e as épocas sempre foi a marca do cristianismo reformado, que se propõe como um cristianismo de vanguarda, um cristianismo que está à frente, está no limite, está verificando as tendências, sempre sondando os horizontes para entender a vontade de Deus